Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Que bom que você veio. O Senhor deve estar muito feliz de te ver aqui hoje e ter ouvido, a voz do seu pastor. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos começar orando mais um pouquinho. E a sua oração aí, querido, vai ser para você descansar por um pequeno período. Mas é necessário que você descanse agora, sabe? É como se você tivesse trabalhado o dia inteiro debaixo do sol. E aí você senta na cadeira e Deus está falando isso hoje. É para você descansar esse pequeno período. E como que nós vamos descansar aqui nesse pequeno período? Nós vamos entregar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma para Deus. Amém? Feche os seus olhos e você vai orar assim também. Você vai orando aí. Senhor, nós entregamos agora, Senhor, mais uma vez entregamos o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, o nosso corpo, o nosso espírito. Deus, em nome de Jesus e principalmente, ó Deus, a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, que haja paz nesse lugar. Senhor, que haja paz, que haja calmaria, que haja mansidão, Senhor, sobre esse lugar, que é o santo lugar do Senhor. Pai, que os teus anjos estejam aqui, Senhor, ó Deus, nos ajudando, nos auxiliando o Espírito de Deus nesse lugar. Pai, que venha a tua presença no nosso meio, Senhor, porque, ó Deus, se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, nada vai adiantar. Por isso, ó Deus, nós clamamos de todo o nosso coração, nós desejamos que o Senhor, ó Deus, o amado da nossa alma, esteja aqui hoje, nesse lugar. E seja conosco, ó Deus, guarda, ó Deus, tudo que nos pertence, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor tome conta e que nós estejamos aqui em paz, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, que cesse, ó Deus, no mundo espiritual toda agitação, toda inquietude de alma, que cesse isso no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus chamou os seus filhos para estar aqui nesse lugar, e eles vão receber toda a porção que o Senhor separou para eles, e nada impedirá, porque foi o Senhor que determinou que tudo isso acontecesse, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o que Deus quer fazer aqui hoje não é simplesmente só a palavra, mas algo espiritual que Deus preparou para esse culto. Não porque sou eu, porque poderia ser com qualquer outro que estivesse aqui. Nós somos apenas vasos, mais nada disso. Mas o Senhor separou esse culto de quinta-feira, hoje, esse dia específico, para algo que Ele vai fazer nesse lugar, a partir de agora. E antes de eu pegar essa palavra, eu estava aqui no templo e o Senhor começou a falar, e eu vou transmitir apenas o que Ele pediu para ser falado. Por isso que agora você, sabe, se ligue às palavras, guarde essas palavras, porque elas são de Deus, elas não são minhas, elas são de Deus para o seu coração. Recado de Deus para a Igreja Peniel. Deus diz que nesse culto, hoje, a igreja estará como um terreno arado, pronto para receber as sementes. As sementes significa os propósitos das vidas que foram enraizadas por Deus nesse lugar. O Senhor, durante todo este culto, ou de hoje, de quinta-feira, lançará essas sementes nessa terra, que está aqui, um campo, uma terra aberta. Então, Ele vai lançar essas sementes nessa terra. E o Espírito Santo será o que regará e acomodará a semente dentro da terra, para que ela venha a crescer. No tempo certo, do crescimento destes propósitos, que são as sementes, das vidas nesse lugar, o ceifador, que é Jesus, virá para colher estes frutos,
E isto significa que será o tempo em que se começará a aparecer milagres, sinais, curas neste lugar. Quando isso começar a acontecer, é porque as sementes que já cresceram deram os seus frutos, e eles foram apanhados por Jesus para serem utilizados nos seus devidos propósitos. Neste tempo, será o cumprimento dos propósitos da vida das pessoas que foram chamadas para habitar dentro desta igreja. E o cumprimento desses propósitos será através do que vieram fazer nesta terra. E exercerão isso em plenitude. Jesus, o ceifador, que estará com os frutos, que são essas sementes, que são os propósitos que cresceram, usará esses frutos que ele colheu, que são os propósitos da nossa vida, para que seu reino seja implantado sobre a terra. Então, verás com os teus olhos o grande agricultor manusear os frutos na vida de cada um, pois ele distribuirá esses frutos, que são os propósitos de cada um, de acordo com cada um neste lugar. O semeador virá neste culto, que é o próprio Deus, para semear as sementes que, no tempo certo, em conjunto com o regador, Espírito Santo, fará com que se tornem frutos de propósitos para serem ceifados pelo ceifador, que é Jesus Cristo, e serão entregues em tuas mãos, Igreja Peniel. Com amor, este é o recado do seu Pai, que zela por ti, Igreja Peniel. Assim diz o Senhor. Amém? E, queridos, eu fiquei assim, impressionada de como que Deus planeja as coisas. De como Deus vê as coisas lá na frente. E como Deus nos ama, porque Ele ainda, diante de todas as nossas dificuldades, Ele ainda compartilha conosco, sabe, o que Ele quer fazer. E sinta-se amado por isso, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, está compartilhando conosco aquilo que está no coração dEle. E aí o Senhor me direcionou para que hoje nós falássemos sobre a parábola do semeador. E então nós vamos falar sobre isso hoje. E o que é parábola? O objetivo, queridos, da parábola é passar um ensino oculto. Um ensino que não pode ser dito claramente para a proteção do que conta a parábola. A parábola alcança pessoas específicas segundo o seu assunto. Jesus falava por parábolas, pois, para sua proteção, não poderia falar tudo claramente, e sim para aqueles que precisavam entender de acordo com a linguagem e contexto histórico. Jesus explicou a parábola do semeador aos discípulos. E você sabia que a parábola do semeador é a única parábola que Jesus explica? É a única parábola que os discípulos perguntam a ele: Senhor, mas o que isso quer dizer? E daí você vai entender por quê que é a única que ele explicou. Porque é a única que os discípulos tiveram interesse de saber, não de saber, mas de entender melhor o que ele estava falando. Então nós vamos abrir aí em Mateus 13. Mateus 13, a partir aí do versículo 3. Ele, Jesus, lhes disse muitas coisas em parábolas. Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita,
a 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram a Jesus: por que você fala ao povo em parábolas? Ele lhe respondeu: porque foi dado a vocês, discípulos, conhecer os segredos do reino do céu, mas isso aos outros não lhes foi dado. Pois quem quer possuir algo, mais lhe será dado, para que possua em abundância. Mas quem não tem, mesmo que tiver, lhe será tirado. Essa é a razão de eu lhes falar por parábolas. Eles olham sem ver, escutam sem ouvir ou entender. Isto é, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Ainda que vejam, jamais perceberão, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Com seus ouvidos quase não ouvem, e seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e convertam para que eu os cure. Mas vocês, quão abençoados são seus olhos, porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Sim, de fato, eu lhe digo que muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma. Portanto, permanece pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Até aqui. Deus é o fazendeiro, que está escrito aqui nessa palavra. É o semeador. A semente chama-se propósito, ou seja, o que você foi designado a fazer nesta terra. Deus é o que fez a semente. Ele fez o propósito para cada um. Cada um tem um propósito, que veio lá do céu com um propósito, com uma missão específica. Conforme as suas habilidades e dons, ele te fez. Deus planta a semente na alma do homem para que na terra ele possa se desenvolver, essa semente, esse propósito possa se desenvolver com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como se fosse uma faculdade do Espírito, para que essa semente cresça e se torne um fruto a ser colhido. O que colhe este fruto é o Senhor Jesus. Ele é o ceifador dos frutos. E quando eu falar frutos, você vai pensar que são os propósitos já prontos, amadurecidos, tá? Beleza para Jesus pegar e manusear para o reino dele. Para que sejam usados em favor da implantação e expansão do reino de Deus na terra. É por isso que eu e você temos um propósito. Porque Deus usa o que ele me confiou para a implantação do reino de Deus na terra. Entendendo, então, esse princípio, conseguimos, então, discernir a parábola do semeador e a quem Jesus queria chamar a atenção. Então, vejamos a parábola. A semente que caiu à beira do caminho é como aquele filho que nem está no caminho. Ele não permite receber a palavra e deixar ser semeado dentro de si, nem dá tempo dele, ele nem abre o coração para aquela palavra entrar e já ser semeado. Não, ela cai fora. Ela nem consegue entrar no coração dessa pessoa, desse filho.
Essa pessoa, esse filho não tem interesse em receber a palavra, tanto que a semente cai fora do caminho. O propósito cai fora do caminho dele. É aquele filho que se exclui do caminho de Deus, quer estar fora, não tem interesse no reino de Deus, pois não quer entender e acha que já sabe todas as coisas. Porque ele acha todas as coisas, ele acha que não precisa de saber mais nada, não precisa de conhecer a Deus, não precisa de que história é essa de reino de Deus, que balela é essa, não preciso disso. Esse filho vê as coisas de Deus como um fardo, como um peso desnecessário. É um filho arrogante, porque ele se julga superior por achar que sabe mais. E esse filho é um filho difícil de mexer. E é um filho que a gente tem que deixar na mão de Deus. Porque nós não devemos preocupar com esse filho. Deus preocupa com ele, Deus que trata com ele. Agora, queridos, a semente que caiu no terreno rochoso, no pedregoso, de pedras, é aquele filho que ouve a palavra e logo ele recebe essa palavra com ânimo, com alegria, mas é de pouca duração. Ou seja, logo algo vai fazer ele desistir de continuar, pois ele tem pouca raiz, ou seja, ele tem pouco conhecimento. É aquele que tem interesse em aprender o caminho, ele está interessado no caminho de Deus. Mas ele não consegue entender porque ele é raso, não tem conhecimento, não tem base. A semente que caiu no terreno de espinhos, ela cresceu, em meio aos espinhos, mas cresceu. E ela se tornou infrutífera. E esse é o filho que ouve o que é o reino de Deus, ele conhece, ele sabe da mensagem, ele ouve o reino de Deus, ele entende tudo, o caminho de Deus, tem o conhecimento sobre Deus, mas, infelizmente, eles são sufocados pela contaminação do mundo, por muitas coisas ao redor, pelos fatores externos que o contaminam. É o filho que tem muitas dúvidas e impede que as coisas de Deus frutifiquem em sua vida. Não tem espaço para frutificar, porque a contaminação está no meio, não tem como frutificar. Esse filho, ele tem até interesse no reino de Deus, quer crescer, mas as suas escolhas para o mundo o impede de frutificar. Esse filho, ele é facilmente influenciável, porque ele tem dúvida, ele titubeia, mas ele não tem o coração totalmente fechado quanto aquele que a semente caiu na beira do caminho. Ele até tem um coração aberto. E, por fim, temos a semente que caiu em boa terra, que é aquela que frutifica. E esse é o filho que tem conhecimento do reino de Deus, ele tem desejo de aprender sempre mais de Deus, ele é ensinável, quer servir a Deus, e assim faz, e assim ele serve. É um filho responsável. Esse filho, ele tem clareza de identidade, de propósito. Ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio, ele sabe onde ele está, ele sabe, ele tem certeza. E ele influencia os outros filhos para conhecerem e ele frutifica. Entendendo então esse contexto, podemos partir para a mensagem principal que o Senhor quer falar a nós nessa noite. Jesus disse essa parábola para os que são como a semente que caiu em terra boa. Essa parábola, queridos, foi feita para esses filhos que frutificam, que tem esse último filho aqui, o da terra boa. Essa parábola foi feita para eles. Essa parábola não foi feita para os outros 3 filhos. E você vai entender por quê. É para esses que Jesus falou, os bons filhos. Eu vou falar bons porque eles andam num caminho. Os bons filhos, é para esses. Para os que são os discípulos. Para os que conhecem o reino de Deus. Então, essa mensagem, queridos, é para nós, servos de Deus.
filhos de Deus. É para nós mesmos. E não para divertir os outros filhos que se enquadram nos outros tipos de sementes. Essa parábola, às vezes de forma muito ignorante, é usada para bater na cara dos que não estão na presença de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela pega e condena o outro por causa disso aqui. Você, filho perverso, que não quer saber de nada, aqui, a morte te espera. Jesus não estava falando nada disso, ele não era a intenção dele. A intenção dele era justamente falar conosco, que nos dizemos cristãos e filhos de Deus. Jesus, nessa parábola, não valoriza os que seguem os caminhos de Deus. Jesus aqui não valoriza os bons, não. Nós que entendemos errado. Mas ele está chamando a responsabilidade para nós, para estes filhos bons, que frutificam. Pois a nós foi dada a missão de ajudar a Jesus a implantar o reino de Deus na terra. Através do nosso propósito, que é a semente que Deus vai plantar, que Deus está plantando no nosso coração. Não viemos passear nessa terra, meus queridos, e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas por quê? Por que a gente não deixa que isso aflore, então, dentro de nós? Sabe, por que então é tão difícil da gente aceitar esse propósito e deixar ele ser desenvolvido? Como na palavra de Deus fala que a salvação ela tem que ser desenvolvida. Queridos, o nosso propósito tem que ser desenvolvido também. Porque vai chegar uma hora que o nosso propósito vai estar no ponto certo, no ponto de executar. E aí Jesus vai vir e vai manusear o propósito que está dentro de você para ajudar outras pessoas, para implantar o reino de Deus. Esse é o alvo. E Deus, queridos, o interesse do Senhor Jesus é expandir e levar o reino de Deus em todos os seus aspectos na terra. O reino de Deus ele é complexo. Ele não é só uma palavra pregada. Não é só curas, não é só libertação. O reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus sabe aquilo que os anjos vivem lá no céu com Deus? É aquilo lá, só que aqui na terra. É tudo. Tudo que acontece lá vai acontecer tudo aqui na terra. Isso é levar o reino de Deus. E por isso que Deus nos chama tanta atenção quanto ao nosso comportamento, quanto ao nosso testemunho, porque faz parte da implantação do reino de Deus na terra. Após Jesus dizer a parábola, os discípulos perguntaram a ele para que ele explicasse novamente o que estava acontecendo. Essa parábola do semeador foi a única que Jesus explicou aos discípulos. Sabe por quê? Porque essa parábola é para os filhos de Deus, era para eles mesmos, não era para os perdidos, para os outros casos de filhos. No versículo 11, Jesus disse aos discípulos que a eles foi dado conhecer o reino de Deus. Aos discípulos, aos filhos, a esses filhos frutíferos foi dado conhecer o reino de Deus. Para quê? Para alcançar justamente os outros filhos cuja semente ficou à beira do caminho, cuja semente caiu em terreno rochoso, cuja semente cresceu em meio aos espinhos. Jesus ainda disse que falava por parábolas para que somente entendesse justamente, queridos, aqueles que eram do reino de Deus. A mensagem era direta para nós, cumprindo a profecia de Isaías, igual foi citado aqui, que diz, para que não vejam com seus olhos e ouçam com ouvidos, entendam com o coração, se convertam e os cure. E o que isso quer dizer? Como que essa palavra, essa profecia de Isaías vai se cumprir? Se os de fora não ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem, mas eles vão ouvir com o coração e Deus virá e os curar.
Como que isso vai acontecer? Jesus vai te falar agora. Essa profecia, queridos, vai se cumprir através dos filhos que são a boa terra e que darão os frutos, que são os propósitos, que já vão estar, beleza, para ser executado. Pois assim, Jesus usará você no seu propósito para a manifestação do poder de Deus na terra, para alcançar estes outros filhos, para que assim entendam, para que esses outros filhos perdidos entendam com o seu coração. No sentido que eles vão abrir o coração. Porque o próprio Jesus, a mensagem, o propósito na sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida, Ele vai ser capaz de abrir o coração desses outros filhos. E aí, aqui claramente Jesus fala, para que se converta e eu venha os curar. Ou seja, Jesus vai pegar você, o seu propósito. Se você, por exemplo, tem um propósito de ministério de cura, quando você tiver com um propósito assim, de cura, beleza, você está pronto para ir para abençoar, para curar. Jesus vai pegar você através do seu propósito e vai levar lá para o doente. E aquele doente, ele, pelo poder de Deus, ele vai abrir o coração. E aí Jesus vai pegar e vai lançar a cura nesse doente e ele vai ser curado. Por meio de quem, queridos? Do meu e do seu propósito. Entende? Essa parábola é para nós mesmos. Está nas nossas mãos. É nós que o Senhor quer usar. Não adianta fugir. Não adianta fazer de surdo e mudo. Quem é mudo e surdo é os outros filhos que estão perdidos. Eles sim estão surdos. Eles sim estão mudos. Mas nós não. Jesus disse aqui que os que conhecem o reino de Deus, eles são capazes de entender essa mensagem. Jesus está preocupado com aqueles outros tipos de sementes. Jesus contou essa parábola para os discípulos, queridos, só para falar assim, discípulos, eu estou preocupado com os outros, que não entende, que não ouve, que não conhece o mistério do reino de Deus. É esse que eu estou preocupado. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. Pois estes, queridos, esses outros filhos, eles que estão perdidos. Eles que não ouvem, não compreendem, que eles, se morrer, para onde que eles vão, queridos? A igreja de Cristo é o fruto amadurecido, que está nas mãos de Jesus, que colherá estes frutos para serem usados para resgate destes perdidos. Estes frutos serão o cumprimento dos propósitos na vida de cada um de nós, que servimos a Deus. Ou seja, se eu sou profetisa, como o Senhor me ordenou, Deus semeou em mim, dentro de mim, da minha alma, Deus semeou um propósito que chama, o propósito de ser profeta. E aí eu estou desenvolvendo esse propósito, fazendo o quê? Servindo a Deus, cumprindo aquilo que Deus me ordena, sabe? Dando testemunho da minha vida às pessoas, me comportando como um servo que pertence ao reino dos céus. E vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, Marília, você está pronta, você está no ponto de ser colhido, esse fruto de profeta dentro de você. E agora você vem cá que eu vou te usar para você profetizar ali, para você fazer isso aqui, para você dizer isso aqui para mim, para você ser a minha boca naquele lugar. E é da mesma forma com você, querido. Você tem um propósito muito belo, planejado e específico dentro de você. E você precisa de saber qual é. Porque se você nem sabe qual é o seu propósito, como você vai desenvolver ele? E quanto mais demora a desenvolver, mais é difícil, queridos, o tempo chegar de Deus vir e colher o fruto. E Ele te usar. Então, veja que somos nós mesmos que estamos retardando o tempo da colheita. O tempo da colheita, queridos, não tem a ver com o tempo cronológico. Tem a ver
com o tempo do coração, da preparação da alma do homem. Porque o homem precisa de estar preparado. Como que Deus vai te usar em plenitude se a gente não aguenta? Se tudo é muito difícil, é muito complexo. Se Deus fala uma coisa, a gente fica, mas não é assim, mas e assim? Queridos, para Deus usar a gente na plenitude que Ele precisa, para implantar o reino dos céus, nós precisamos desenvolver essa semente que vai virar fruto ainda. Jesus, no versículo 16, disse que somos bem-aventurados por ver, entender, e ele diz justamente para que entendamos que a parábola do semeador é para nós mesmos. Jesus diz assim, vocês são benditos, porque vocês já entenderam o mistério. Porque vocês já entenderam que são vocês que vão acudir os outros filhos que estão perdidos. Por isso que nós somos bem-aventurados. Não é porque nós somos o queridinho do Senhor e eu sou muito linda e aí Deus vai fazer o que eu quero nessa terra e Deus vai fazer a minha vontade e aí tudo vai ser conforme o que eu quero, o que eu desejo. Não, queridos. Jesus diz que nós somos bem-aventurados justamente porque nós temos condição de ajudar o outro, porque nós não estamos na situação do outro e graças a Deus por isso. Só que isso, ser a boa semente, ser a boa terra, o bom filho, não é motivo para nós nos orgulharmos. Só vai ser motivo para nós orgulharmos o dia que a gente estiver cumprindo exatamente o que Jesus está dizendo aqui. O dia que o nosso fruto estiver amadurecido e o dia que a gente estiver já a ponto de Jesus nos pegar e nos manusear para implantar o reino de Deus. Enquanto isso, essa mentira que foi criada em cima dessa palavra vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Esse sofisma de achar que porque somos os filhos bons, somos, e aí nós fazemos acontecer e tudo ótimo, queridos, isso aí não é da parte de Deus. Quem tem coragem de pegar essa parábola e lançar a pedra no seu irmão, que pode ser essa semente que está à beira do caminho, que pode ser essa semente que está crescendo no meio dos espinhos, quem é você para pegar essa palavra e tacar na vida do outro? Quem sou eu? Pelo contrário, Jesus falou assim, meu filho bom, frutifique para que você abençoe o seu irmão. Jesus diz que nós seremos o campo, que Deus plantará a semente, que virá a ser fruto e vai ser a plenitude do propósito dele na nossa vida. Então, entendendo com os olhos de Jesus, que agora nós estamos vendo com os olhos de Jesus, o contexto original desta parábola, existe um contexto original. Entendendo então o contexto original desta palavra, que essa parábola diz sobre os servos de Deus, que tem o objetivo de implantar o reino de Deus, Jesus explica novamente. Aí, depois que os discípulos entenderam com os olhos de Jesus, ele foi lá e explicou novamente, meu filho, então, é assim. Aí ele vem e explica novamente aqui, bem mais claro. Porque precisamos ter a visão de Jesus para a gente entender isso aqui. A palavra, querido, mensagem que está escrito aqui, quando Jesus está explicando novamente a parábola, a palavra mensagem que Jesus cita é a semente, é o propósito. Não é literalmente a palavra de Deus, não é literalmente a Bíblia, queridos. Não é isso aqui, não é só isso aqui. Porque a palavra de Deus, a Bíblia,
ela já está inserida em cada propósito. Ela já está inserida no seu propósito de vida, porque é através do seu propósito que ela vai ser liberada. Então, quando Jesus fala aqui a mensagem que caiu no caminho, não é só essa Bíblia de papel. Sendo evangelista, pastor, profeta, mestre, intercessor, a palavra de Deus já está intrínseca a esse propósito. E então, porque lançaremos os ensinos da palavra dentro do que Deus nos chamou para fazer. Entenda que este termo palavra ou mensagem é um sentido amplo, que através do nosso propósito, levaremos a mensagem do reino dos céus dentro dos ministérios que fomos chamados. O que Jesus quer dizer é que se temos um propósito que Deus nos deu, somos capazes de nos permitir desenvolvermos para que ele amadureça dentro de nós e esteja a ponto de Jesus pegar para ser usado no reino de Deus. Jesus manifesta a preocupação com esses que não entenderam, porque eles também são portadores de propósitos. Só que ainda eles não têm condição de receber esse propósito. Mas Jesus preocupa com eles por isso. Porque são campos que precisam ser lançados um propósito de vida para que eles frutifiquem também. E eu quero dizer o seguinte, que Jesus quer usar estes também para implantar o reino na terra. E eu quero falar sobre o reino de Deus na terra. Queridos, o reino de Deus vai ser implantado aqui na terra. Não é no céu. Nós não iremos embora e subiremos para o céu e a terra que se exploda. Onde está escrito isso, queridos? O reino do céu será implantado na terra, a nova Jerusalém, que por enquanto está lá no céu, descerá sobre a terra para que depois dos cumprimentos de Apocalipse, quando formos reinar no milênio, que será na terra com Jesus, como Adão antes de pecar. Pois esse era o plano original e ainda é. Queridos, a terra será restaurada para que possamos viver a eternidade com Deus aqui. Não é só no céu. E você sabe por quê? Que não é só no céu? Porque Deus tem que restaurar aquilo que Ele começou aqui, lá em Adão. Porque para que Deus criou a terra para Adão morar? Você já pensou nisso? Deus não estava calculando que Adão ia morar aqui, ele ia pecar e ia acontecer todas essas coisas, não. A terra foi criada por Deus para que Deus colocasse o homem aqui para ele ter intimidade e comunhão. Então, queridos, eu quero falar para vocês que lá no acontecimento de Adão, teve uma vírgula no plano de Deus. Aí Jesus veio, trouxe o Senhor Jesus para reconciliar o homem com Deus, para depois chegar no tempo que ele vai dar vírgula. Jesus restaurou, Jesus organizou todas as coisas, ele vai continuar a dar vírgula e nós vamos continuar reinando no Éden, aqui na terra com Deus. O plano vai continuar. O plano não se encerrou lá quando Adão pecou. Ele vai continuar, ele está pausado por um período, mas ele vai continuar. Queridos, se vamos morar no céu, em casas de ouro, como muitos pensam, que eu vou ter uma mansão lá no céu, os tijolos de ouro, os portão, por que então Deus criou a terra? Abandona, querida, essa teoria escapista. Pois o plano de Deus, do Criador, foi sempre habitar com o homem na terra. Ele construiu a terra para o homem viver, porque a terra, o Éden, é a extensão do céu. Então, queridos, tudo que tem lá vai ter aqui, é um só, você está entendendo? No milênio vai ser uma coisa só.
Vai ser tudo restaurado. Nós vamos estar aqui também, reinando com Jesus. Nós não vai fazer as malas e vai morar lá no céu e aqui lasca tudo. Não, não. Te contaram uma história que não é verdadeira. Não faz sentido essa teoria escapista. Não faz sentido, queridos. Se você ler a palavra, se você entender as palavras do Senhor Jesus, do que Deus criou no início de todas as coisas, você vai entender que o plano aqui na Terra não acabou. Será de outra forma que nós não conseguimos imaginar? Será de... Nossa, queridos, não tem como a gente sonhar como vai ser. Mas eu quero dizer que vai ser assim. Jesus, queridos, veio do céu para reconciliar o céu com a terra. E assim fazer com que estejamos restaurados para viver a plenitude que Deus sempre planejou no Éden. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Por que eu abri esse parêntese do que é o reino de Deus e por que vai ser assim? Por que o reino de Deus vai ser implantado na terra? Porque o reino de Deus, e essa história que eu disse aqui para vocês, está totalmente ligado com essa parábola. Pois nós é que seremos aqueles que, com o propósito que Deus nos deu, ajudaremos Jesus a alcançar as pessoas que não conhecem o reino de Deus. Então, nós estamos ajudando Jesus, sabe, a restaurar aquele parênteses lá, aquela parada que deu ali, aquela pausada na história de Deus, da linda história de Deus. Nós é que ajudaremos os outros filhos que não estão conseguindo caminhar com Deus. Nós que entendemos, compreendemos o que Deus fala e os seus propósitos, temos a condição de ajudarmos os que não conseguem ou que não sabem o que é o reino de Deus. Jesus não está dizendo que por sermos boa terra somos melhores. E este é o objetivo da vida do cristão. Não, não é isso. Jesus está chamando a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo. Discípulos a cumprirem o nosso propósito, a qual Deus nos deu para alcançar os perdidos. Os que estão dentro e fora da igreja. Queridos, eu quero dizer para vocês que a parábola do semeador é o cumprimento do ID. O ID, que está escrito aqui, ID por todas as nações, pregai o evangelho. Esse ID aqui, ó, a parábola do semeador é o cumprimento disso. Quando nós estivermos fazendo exatamente o que está aqui na parábola do semeador, nós vamos estar cumprindo, nós vamos estar pregando, a gente vai estar auxiliando o Senhor em curas, em libertações, o evangelho vai ser espalhado. Mas começa aqui nessa parábola. Quando Jesus disse que frutificaremos a 100, 60 e 30 vezes mais, ele diz respeito não só à quantidade, mas sim à qualidade. Ou seja, a diversidade de propósito. Deus está falando aqui, Deus semeou vários propósitos diferentes em cada coração. Há uma diversidade na igreja de Cristo, em propósito. Um tem um propósito de cura, o outro tem um chamado para pregar, o outro tem chamado para profetizar. E outros tantos propósitos que às vezes a gente nem conhece ainda, que vai ser revelado ainda no tempo do avivamento. Mas Jesus está falando aqui da diversidade dos propósitos, da semente. Deus semeou vários propósitos em cada coração e nós que somos a boa terra, se permitirmos essa semente crescer e frutificar, como igreja, os nossos propósitos diversificados alcançará todos os perdidos. Quem precisa de cura vai receber cura, porque tem alguém que foi chamado para curar. Quem precisa de libertação vai receber libertação, porque tem um propósito de libertação. Você está entendendo? 30, 60 e 100 frutos diferentes. Diversidade. O padrão de Deus não é que todos sejam iguais. Deus não nos chamou para sermos iguaizinhos, assim, ó, gêmeos. Não é cópias, clones. Não, queridos. O padrão de Deus não é que sejamos iguais, mas que os propósitos que estão dentro de cada um levem ao mesmo destino.
que é a expansão do reino de Deus na terra. E eu quero que você, querido, se alegre com isso. Porque o reino de Deus é lindo. Sabe? E quando eu vejo isso aqui, eu me alegro. Queridos, somos honrados por ajudar Jesus a expandir o reino de Deus na terra. E quando você entender o que é o reino de Deus, quando eu entender o que é o reino de Deus, o que acontece lá no céu vai acontecer aqui na terra. Queridos, se a gente entendesse, a gente consertava a vida hoje. Mas eu quero te dizer para você não perder a esperança. Porque a semente está dentro de você. Ela não foi retirada. A semente só vai ser retirada de você o dia que você morrer. Porque o semeador é o único que coloca e é o único que tira o propósito. Então você não perdeu a semente. Você precisa somente desenvolvê-la. E desenvolver, queridos, é servir a Deus. É ser esse bom filho que frutifica. Se você não frutifica, você está morto. Se eu não frutifico, queridos, para Deus, eu estou frutificando para quem? Para mim. E os frutos que eu produzo para mim mesmo, sabe o que serve? Para nada. Para nada. Porque os frutos de Deus têm vida, que vem do próprio Deus. Mas os frutos que vêm de mim é lixo, vai apodrecer. Igual a minha carne vai apodrecer quando eu morrer. Entendeu, queridos? Deus está te animando nesse dia, te falando assim, meu bom filho, você que é a terra boa, que caiu essa semente boa, meu filho, você precisa agora frutificar, porque os outros filhos precisam de você, meu filho. Porque o Senhor hoje disse para a igreja Peniel que o campo está aberto aqui hoje. E aí o Senhor Jesus está falando assim, meu filho, a semente que está dentro de você vai ser acomodada pelo Espírito de Deus aqui hoje. E sabe o que é acomodada? O Espírito de Deus pega, o Senhor Deus coloca a semente na terra, o Espírito de Deus vem e vai tampando o buraquinho assim. Você consegue imaginar isso? O Espírito de Deus, sabe, ajeitando a terra assim, afofando a terra e regando a terra, torcendo assim, filho, vamos, você vai crescer. Vamos, meu filho, você vai frutificar, vamos. É isso mesmo, você vai crescer. É isso que Deus vai fazer hoje, a partir de hoje nesse lugar. E isso vai acontecer com os filhos, com os bons filhos. Os filhos que têm conhecimento de Deus, que têm interesse, que querem aprender mais de Deus, que têm um coração ensinável. Se o nosso coração não for ensinável, não adianta nada, queridos. Pare de culpar os outros, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você parar. Eu não sei para quem Deus está falando isso, mas Ele está falando para você parar de culpar os outros pelo que deu errado na sua vida. Porque esse espaço que você está mantendo dentro do seu coração está impedindo da semente cair nela e desabrochar. Diz o Senhor, querido, para que o seu coração seja ensinável, que o seu coração seja manso. Abra o seu coração, querido. Abandone, sabe, essa acusação que você faz para os outros pelo que deu errado na sua vida. Você é responsável pela sua vida, queridos. Não é o outro. E deixa Deus plantar essa semente no seu coração. Deus precisa de plantar isso dentro do seu coração. Você faz parte do reino de Deus. Tome para si, irmãos, a responsabilidade de se desenvolver, para que o propósito que Deus plantou em você amadureça. Esteja no ponto para que você cumpra em plenitude, que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. E o Senhor diz que você é a boa terra.
E o Senhor diz que você foi enraizado neste lugar. Só permita o semeador vir hoje, lançar a semente. Só permita o Espírito Santo ser o regador. E só permita, queridos, o ceifador, que é o Senhor Jesus Cristo, vir e colher o fruto que é o seu propósito no tempo certo. É só isso que nós temos que fazer, meus amados. Amém? Curva a sua cabeça. Nesse ambiente ainda, Senhor, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. E como o Senhor disse, Pai, que o campo está aberto nesse lugar hoje. Ó Deus, e nós somos o portador dessa semente, nós somos essa terra. Ó Deus, nós damos liberdade para que o Senhor venha e lance essa semente. Em nome de Jesus, Senhor, que essas sementes sejam lançadas nesse grande campo que é, ó Deus, que o Senhor está mostrando que é a Igreja Peniel, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, nós damos liberdade para que o Espírito de Deus, o regador, venha e regue a semente, e afofe a terra, e ajeite, acomode a terra. E nós damos liberdade ao Senhor Jesus Cristo, o ceifador, para vir no tempo certo e colher os frutos amadurecidos dentro de nós. E, ó Deus, nós, em unidade, nesse momento, dizemos: eis-me aqui, Senhor. Diga aí, querido, se você está pronto. Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, preparados e ansiosos para o dia que esse fruto que está dentro de mim e dentro de cada um dos meus irmãos aqui amadureça. E, ó Deus, esperamos ansiosamente para que o Senhor venha ceifar esse fruto, ó Deus, para que nós sejamos usados em plenitude, para que nós, ó Deus, sejamos usados para implantar o reino dos céus aqui na terra. Senhor, que seja feita a tua vontade sobre esta igreja, sobre os membros dessa igreja, sobre os ministérios dessa igreja, ó Deus, sobre os teus filhos que estão nessa igreja. Em nome de Jesus, todos aqueles que estão enraizados nesse lugar, que eles, ó Deus, recebam a semente, que eles, ó Deus, recebam o Espírito do Senhor e o Senhor Jesus Cristo, para conduzir todas as coisas, para conduzir a jornada da nossa vida nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E Deus está falando aqui, queridos, que quando vai plantar, né? Só vê terra, né? Só a terra. E geralmente não tem nada, está vazio assim. E às vezes você olha aqui dentro da igreja hoje e assim, tem poucas pessoas, né? E Deus diz para nós não nos preocuparmos com isso. Porque no tempo que as plantinhas, que as sementes começarem a crescer, e no tempo que o fruto tiver amadurecido e Jesus vier para colocar a gente para trabalhar mesmo, vai estar lotado isso aqui, ó. Lotado. A gente não vai nem enxergar o outro lá, de tanto que vai ter, de tantas sementes que vão virar frutos nesse lugar. Então, Deus hoje quer que apenas você tenha fé. Tenha fé, querido. Acredite que a semente foi plantada. E se permita, faça a sua parte, só isso. E o Senhor o Senhor diz que você vai ver a plantação. Daqui a uns tempos você vai ver a plantação nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, ó Pai, nesse dia. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor abençoe os meus irmãos, Senhor, conforme aquilo que eles necessitam receber, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles paz, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para acompanhá-los até as suas casas. Ó Pai, que as suas famílias, ó Deus, recebam toda a bênção que os teus filhos receberam nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.